Certamente, uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema é de um homem jogando xadrez com a morte. Até mesmo quem nunca viu O Sétimo Selo, filme sueco dirigido por Ingmar Bergman e lançado em 1957, já pode ter se deparado com essa imagem ou alguma adaptação dela. Ali está simbolizada uma das principais abordagens da obra e de toda a cinematografia de Bergman, a eterna busca do homem por vencer os mistérios da existência e de uma suposta pós-existência. Na trama, o cavaleiro Antonius Block, interpretado por Max von Sydow, e seu escudeiro Jons, interpretado por Gunnar Bjornstrand, estão retornando das Cruzadas, que foram movimentos militares e cristãos que partiram da Europa até Jerusalém com o intuito de conquistá-las e mantê-las sob domínio cristão. Em seu retorno à terra natal, os combatentes se deparam com um cenário assombrado pela peste negra, pandemia que ocorreu na Europa no século XIV, provocando uma das maiores baixas populacionais da história da humanidade. A convergência entre tais momentos obscuros é representada por uma série de símbolos inseridos no roteiro, como a frequente citação de trechos do livro do Apocalipse, da Bíblia cristã. A volta de uma guerra santa da qual saiu desiludido e o encontro com a desolação no território onde vive fazem Block mergulhar em um vazio existencial e em uma busca pessoal por encontrar respostas vitais, como o sentido da vida, se há Deus e vida após a morte. É então que encontra a própria morte em uma praia personificada e, ao invés de entregar-se, propõe a ela um jogo de xadrez, cujo resultado vai determinar se sua existência se encerrará ou não. Ao longo do filme é possível perceber que as peças do tabuleiro que vão sendo eliminadas pela morte durante a partida simbolizam o fim da vida de personagens próximos ao protagonista. O conflito constante entre vida e morte também se reflete na linda fotografia de Gunnar Fischer, que o tempo todo explora intensamente o contraste entre luz e sombra. Ponto recorrente na filmografia de Bergman e que está presente em O Sétimo Selo é o conceito do silêncio de Deus. Apesar dos apelos angustiantes de Block ao longo da trama, ele não recebe respostas claras sobre seus questionamentos. Em certo ponto, o protagonista diz: "Eu o chamo no escuro, mas parece que ninguém me ouve." Em outro momento, confessa: "A fé é uma aflição dolorosa. É como amar alguém que está no escuro e não sai quando chama." Esses flertes com o ceticismo se repetirão em outras obras do cineasta, como em Luz de Inverno de 1963. Por outro lado, a obra aborda o tempo todo como a fé é utilizada para o mal, desde as sanguinárias cruzadas à acusação de bruxaria pelos cristãos em relação a quem tivesse dogmas diferentes dos seus. Isso é simbolizado pelas cenas nas quais uma mulher é capturada para ser levada à fogueira sob acusação de ter pacto com o diabo. Em busca de respostas, Block questiona ela como encontrar Satanás, para que através dele possa ter sinais sobre Deus. A mulher responde: "Olhe nos meus olhos, o que vê?" A indagação é uma suposição de que o homem é o próprio demônio. O longa expõe os medos impostos pela religião, como por exemplo na autoflagelação a qual grupos de pessoas se submetiam durante a peste negra, em busca de se redimir dos pecados mundanos, pois acreditavam que isso teria provocado a pandemia. Certa vez, Bergman disse em entrevista: "Este filme é uma tentativa de livrar-me do medo da morte, e em parte funcionou. Eu cresci em uma família religiosa, sou filho de um pastor luterano, e como tal, você vive um pouco perto da morte." O auge da autoridade patriarcal seria representado em uma outra obra futura do diretor, Fanny e Alexander, de 1982. Mas voltando ao Sétimo Selo, a idoneidade de líderes e entidades religiosas é questionada o tempo todo, como na icônica cena na qual Block vai a um confessionário revelar suas lamúrias e a morte se passa por um padre para enganá-lo. Bergman se permite inserir a figura da morte dentro de uma igreja, numa possível metáfora sobre como essa entidade está envolvida em sanguinárias páginas da história humana, como nas próprias cruzadas, como já citado, e nas inquisições. Em outro momento, o escudeiro Jons flagra um homem vilipendiando um cadáver e prestes a estuprar uma mulher e percebe que se trata do religioso que convenceu seu mestre, Antonius Block, a seguir para as cruzadas. Cenas que mostram a queda de máscaras de falsos líderes. A fé ou a falta dela só aparecem de forma honesta e pura na trama quando não há intermediários.
Mas afinal, é possível vencer a morte, o sofrimento e encontrar a eternidade? Para Bergman, isso só é possível através da arte, o que é representado pelo arco narrativo do casal de artistas Yoff, interpretado por Nils Pope, Mia, encenada por Bibi Andersson, e seu pequeno filho. Em meio à peste, eles moram em uma charrete, com a qual se movimentam pelos povoados assolados pela doença, para levar alegria através de peças teatrais e apresentações musicais. Tais personagens demonstram a única leveza possível no enredo, como se estivessem acima de toda dor e sofrimento que atravessam tais cenários, um transcendentalismo estético representado inclusive em correntes filosóficas como as pregadas por Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. E aqui precisamos adiantar o final do filme. A morte acaba vencendo a partida contra Bloch, que apenas usou o jogo para ganhar tempo e tentar conseguir respostas para seus questionamentos existenciais. Assim, ela tem um encontro derradeiro com a maior parte dos personagens principais do longa. Os únicos que sobrevivem são os artistas, uma perfeita metáfora sobre conseguir se eternizar por meio de suas obras e do que deixou para os que aqui ficaram, em um ato de altruísmo. Pela sociedade, o artista é normalmente visto como bobo, inocente, deslocado da realidade e até maluco, o que fica muito claro na construção do personagem de Yoff, ridicularizado em um bar, desdenhado pela mulher em relação às visões divinas que diz ter, entre outras inferiorizações. No entanto, é o ser mais sereno e tranquilo da história, sempre em harmonia com o meio ambiente, em total desapego material e bem resolvido com sua fé, que não sofre intermediações. Certamente, o momento no qual Bloch mais se aproxima de um suposto Deus ou do sentido da existência é quando se senta para tomar leite e comer morangos com os artistas. A arte é mostrada como uma partilha, simbolizada pela comida e bebida divididas, assim como na Santa Ceia, em um ângulo religioso. É exposta como um momento em que há uma entrega completa do humano em algo que possa contribuir para a sociedade, deixando algo dele para a posteridade. Naquela tarde ensolarada e tranquila, ao som de uma canção tocada por Yoff, está um sinal de que as respostas buscadas pelo cavaleiro podem estar nas coisas mais simples da vida. E o próprio Bloch admite isso quando diz: "Tentarei me lembrar do que dissemos e levar essa lembrança entre minhas mãos, com cuidado, como se fosse uma tigela cheia de leite." Se você gostou do vídeo, a gente só pede que você deixe seu like, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais, para que a gente continue publicando mais conteúdo do tipo. Um abraço e até a próxima!